Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a paz do Senhor. Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma palavra para você. Eu estava estudando aqui, eu estou estudando sobre o vaso do oleiro. E eu gostaria de compartilhar com vocês, então, essa palavra que é uma palavra que fala muito forte ao meu coração. Então, se você tem Bíblia e quiser acompanhar, né? Eu já tô com a minha Bíblia aqui aberta, ó. É lá no livro de Jeremias, no capítulo 18. A gente vai estar lendo do 1 ao 6. Então, é livro de Jeremias, no capítulo 1 ao 6. Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, então. Se você tiver Bíblia e quiser acompanhar. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Disponha-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Até aqui. Bom, então nessa tarde, né, eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra, né, que vai falar sobre o vaso do oleiro, né, e como Deus quer falar conosco através dessa palavra. Deus, ele queria falar com Jeremias, mas ele só poderia falar depois que Jeremias fizesse o que Deus havia ordenado. Deus, ele dá duas ordens a Jeremias. A primeira ordem é que Jeremias levantasse. Ele manda Jeremias levantar. E a segunda ordem é que Jeremias descesse até a casa do oleiro. Então, se presume que quando Deus manda ele levantar, que ele estava sentado ou deitado, né? E levantar é o contrário, né, de descer. Depois, Deus manda ele descer até a casa do oleiro. Levantar, irmãos, quer dizer que devemos tomar uma atitude, se dispor, sair do nosso estado de acomodação. Deus poderia falar com Jeremias, né, ali mesmo onde ele estava, mas às vezes Deus quer que a gente saia desse estado que a gente se encontra de acomodação, né, em que nós estamos. Por isso que ele manda Jeremias descer até a casa do oleiro. Deus queria que ele visualizasse, né, o oleiro fazendo vaso sobre a roda. Deus, ele não mandou Jeremias descer até a casa do oleiro para pregar. Deus não mandou Jeremias descer até a casa do oleiro para profetizar. Deus manda ele descer até a casa do oleiro para ouvir a sua voz. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos descer até a casa do oleiro. Porque descer para muitas pessoas é difícil. Descer significa se humilhar, se arrepender, colocar Deus na frente de tudo. Tem muitas pessoas que falam, ai, Deus é em primeiro lugar. Mas às vezes está mentindo para si mesmo, porque coloca outras coisas, tem outras prioridades e não coloca Deus. Então Jeremias, ele vai ouvir o que o Senhor tem para revelar para ele. E também tem muitas pessoas que querem fazer a obra, mas não querem se colocar na posição que Deus ordena. Logo que a gente começou a nossa caminhada, né? Nós começamos lá nas ilhas. Eu sinto muita saudade. Acho que fazia quase 2 anos já que a gente tava congregando lá, né? Nós somos missionários lá, cuidamos do departamento de missão lá também. E eu me lembro que eu comecei a receber bastante convite para pregar. Às vezes eu dizia sim, mas muitas vezes eu dizia não. As irmãs me convidavam e eu dizia não. E um dia Deus usou uma irmã num culto à tarde, a minha linda, amada irmã Letícia, para falar comigo. E Deus falou para mim que se eu não pregasse a palavra dele, passou um caminhão. E Deus falou para mim que se eu não pregasse, se eu não fizesse o que ele estava me ordenando, ele ia tocar naquilo que eu mais amava. E aquilo tocou muito no meu coração. E eu me lembro que a partir daquele momento,
Eu disse algumas vezes não depois do que Deus tinha falado. Olha como eu fui rebelde, né, irmãos? E Deus, ele cumpriu com aquilo que ele tinha me dito. Ele começou a tocar em cada um dos meus filhos. Ele tocou primeiro no Rafael, depois ele tocou na vida do Gabriel, todos sabem, né? Testemunho do Gabriel. Depois ele tocou na vida da minha filha Jennifer, na minha neta. E por último, Deus tocou na vida do meu esposo, né? Que foi quando ele se acidentou de carro. E Deus teve que fazer tudo isso, irmãos, para me entender que não é como eu quero, é como Ele quer. Por isso que a obra de Deus deve ser feita como Deus quer e não como nós queremos. Porque não é de qualquer jeito. Não é agora eu quero, agora eu não quero. Não é assim que funciona. E Deus, ele me fez entender da forma mais doída para mim. Que era Ele que mandava em mim. Eu era um vaso nas mãos dEle. E eu tinha que obedecer Ele. Assim como, né, Jeremias obedeceu a voz do Senhor e foi lá para a casa do oleiro, e lá ele recebeu preciosas lições. Eu também. Deus, então, ele mostrou para ele que apesar do povo de Israel ser um povo rebelde, Israel era barro nas mãos do oleiro, barro que o oleiro faz o vaso, e que se o vaso se quebra, o oleiro não joga fora. O vaso estragado ele amassa e faz um vaso novo. Jeremias era usado por Deus para profetizar para aquele povo, que se o povo não se arrependesse, o povo sofreria o caos, sofreria calamidade. Então Jeremias, ele obedece à voz de Deus e vai falar para o povo se arrepender. Eles tinham esquecido de Deus, eles tinham esquecido do Senhor, eles queimavam incensos a outros ídolos, eles faziam cultos, né, pagões, rituais pagãos, se prostituíam. Mas Deus, ele é tão misericordioso, né, que ele queria dar uma segunda chance à nação de Israel. Mas para que isso acontecesse, né, eles tinham que se arrepender, eles tinham que se converter. A Bíblia é clara aqui, quando Deus fala, né? Eu até marquei aqui na minha Bíblia, ó, no capítulo 11, vai falar assim, ó: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós. Outros, convertei-vos, pois agora cada um do seu mal procederá, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus está dizendo aqui para eles se converterem, senão Deus ia mandar o mal contra eles. Então, irmãos, espiritualmente falando, essa palavra aqui nesse contexto, Deus está se referindo a nós, eu e você. Ele quer também que a gente se arrependa. Ele quer vasos limpos, vasos valentes, não vasos acomodados, vasos impuros, cheios de mancha, né? O Senhor quer nos moldar, nos colocar na roda e tirar tudo aquilo que não vem dele da nossa vida. Ele quer trazer salvação, ele quer que a gente se converta, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão salvas. Estão como a nação de Israel, que estavam impuros, rebeldes, cultuando outros deuses. Estão se importando mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Quanto tempo faz, né, que você não fala do amor de Deus para alguém? Quanto tempo faz que você não evangeliza alguém? Porque é fácil a gente dobrar os nossos joelhos, irmãos, e só pedir Deus isso, Deus aquilo. Mas será se estamos fazendo a nossa parte como vasos? Será se estamos fazendo a nossa parte para sermos abençoados e termos a nossa salvação? Lembramos de evangelizar alguém. Quantas vezes vem alguém, né, do seu lado que está triste ou que está com algum problema? Essa oportunidade de falar do amor de Deus, de falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele transformou a sua vida, o quanto Ele fez milagre e ainda faz. Será se estamos fazendo a nossa parte?
Deus, Ele está procurando nessa última hora vasos que aceitem ser moldados. Existem situações, né, em nossas vidas que quando estamos na olaria de Deus, não adianta nós fugir, não adianta nós olhar para trás. Devemos dizer: Deus, eu não vou recuar. Quantas vezes eu e você já passamos por situações, tantas vezes, né? Poderíamos ficar aqui, eu poderia ficar aqui o dia e a noite contando de tantas vezes que o Senhor me colocou na roda do oleiro e me amassou. Quantas vezes que Ele me fez lembrar de coisas que Ele fez por mim e mesmo assim eu ainda estava reclamando. Mesmo assim eu não estava satisfeita. Às vezes nós somos filhos ingratos para Deus. Ele é bom para nós, Ele cuida de nós, da nossa família, mas às vezes só sabemos reclamar. Tem momentos, irmãos, que a provação dói tanto, tanto, que parece que nós não vamos suportar. Mas é Deus nos moldando. Hoje eu entendo isso. Claro que muitas vezes, né, nós somos humanos. Muitas vezes eu vou orar e falo: Senhor, me dá força, mais uma provação, mas eu sei que é Deus me moldando. É Deus tirando aquilo que não vem dele, é Deus forjando, né, o meu caráter como cristã, como mãe, como esposa, como vó, como amiga, como irmã, como filha. Porque somos imperfeitos, irmãos. Mas devemos agradecer a Deus todos os dias por todas as bênçãos e todo o cuidado que Ele tem tido com nós. Vamos parar um pouco de reclamar, de ficar parado, ficar num estado de acomodação, só reclamando, murmurando. Vamos acordar. É a última hora, irmãos. É a última hora. Deus precisa que a gente se converta realmente, porque Ele quer nos salvar. Você fala para Deus: Senhor, eu não aguento mais, a minha esperança está terminando, a fraqueza invade a sua alma. Mas, irmãos, é nesse momento que somos preparados por Deus. Dói. A lapidação mexe com o vaso, a moldura mexe com o vaso, ir para a fornalha machuca. Mas vai valer a pena. Vai valer, tudo vai valer a pena quando nós estivermos lá no céu com o Senhor. Mas Deus, Ele tem uma palavra para você nesta tarde. Deus, Ele manda dizer para você: não desista daquilo que Deus te prometeu, porque o que Deus te prometeu vai se cumprir. Irmãos, e se cumpre. Eu sou prova disso. Quantas vezes lá atrás, há anos atrás, Deus me prometeu tanta coisa que está se cumprindo hoje, depois de 5, 6, 7 anos. E eu vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida e na vida da minha família cada dia. Então seja fiel, não desista de orar, de jejuar, de buscar, de ler a palavra. Essa palavra também falou comigo, irmãos. É hora de nós despertar. Claro que é bom a gente sair, a gente conversar, a gente ficar sentado sem fazer nada. É bom a gente fazer outras coisas, mas também temos que tirar o nosso tempo com Deus. Deus tem me cobrado isso. Porque eu tenho dobrado meu joelho na igreja e falado: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui para fazer a tua obra, a tua vontade. Mas o Senhor me perguntou: será se realmente eu estou fazendo a minha parte? É fácil na hora de eu dobrar meu joelho e falar para o Senhor: eis-me aqui. Mas será se eu estou fazendo a minha parte? Pense nisso nessa tarde. Então peça ajuda para o Senhor para descer até a casa do oleiro, para Ele te fazer um vaso novo, fazer um vaso de honra. Então depois, quando a nação de Israel se arrependeu e se converteu, Deus trouxe salvação para aquele povo. É assim que Ele quer para mim e para você. Ele quer nos salvar. Então é a palavra que eu deixo aqui nesta tarde para vocês. Está sendo esmagado por Deus, amassado? Aguente firme, não desista. Porque Deus ainda cumpre promessas. E depois no final vai valer a pena. Eu espero que essa palavra tenha falado o seu coração.
assim como falou comigo. Eu estava estudando ontem, eu estava aqui na cozinha, o meu esposo gosta de estudar no quarto. Eu até estudei um pouco no quarto, mas eu me sinto melhor aqui. Cada um tem um lugar, né, que gosta mais de falar com Deus. E ontem Deus falou muito forte comigo ontem à tarde, no meu particular, irmãos. Então não deixe de orar, não deixe de buscar. Esse vídeo já se prolongou demais, eu vou acabar por aqui. E eu espero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A cada um da minha família, que Deus cuide em cada detalhe, a cada um dos meus amigos, meus irmãos em Cristo. Eu peço todo dia para Deus abençoar a vida das pessoas que eu amo, até das pessoas que às vezes não gosto muito da irmã Grazi, eu peço para Deus abençoar também, porque eu não tenho mágoa de ninguém e eu gosto de todo mundo de verdade, de coração. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração nessa tarde. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.